Amém, meus irmãos. Graça e paz. Tudo bem? Louvado seja o Senhor. Assuntos importantes tratados hoje aqui. E tem bastante seriedade, sim. E todos nós devemos ter devido cuidado com isso, não é? Meus irmãos, eu peço a todos que sigam comigo lá para o Evangelho segundo Mateus, no capítulo 9. Mateus, capítulo 9. Enquanto os irmãos encontram a referência a Mateus 9, nós, em alguns meses, teremos uma reinauguração. O CETAT, como é chamado agora, o antigo CREV, ele ficou estacionado por motivos de reforma por algum tempo. Para quem não conhece, o CETAT é uma casa de recuperação que fica a cerca de 1 hora de distância daqui de onde nós estamos. A cidade é Miracatu, eu ia falar Juquitiba. Fica em Miracatu, e lá hoje tem cerca de 15 internos, mas não na casa, mas numa casa vizinha, exatamente porque o CETAT está em reforma. E após um período aí de reformas, daqui a 2 meses ele vai ser reinaugurado e esses internos vão poder voltar para casa e a vida, não é, e o dia a dia dessa casa de recuperação vai voltar ao normal pela graça de Deus. Também um lugar muito importante de recuperação de pessoas com vícios, seja de drogas, bebidas, pessoas com vícios inclusive em sexo, como já presenciado ali, que acabam envolvendo também entorpecentes e assim por diante. E então um lugar muito importante para que volte às atividades, e Deus nos deu a graça de nos aproximarmos dessa casa, chamada então CETAT, e ajudá-los a se recuperarem na reforma, em outras condições de documentação e outras questões. Então, daqui a pouco menos de 2 meses, meus irmãos, a igreja vai para lá. Nós vamos lá ter um culto de ação de graças pela reabertura da casa, e com a presença do coral. Todos os irmãos já estão, não é, de antemão convidados. Vai ser um dia muito especial, louvado seja o Senhor por isso. Então já aproveito para lembrá-los e fiquem todos atentos aí. Amém? Capítulo 9 do Evangelho segundo Mateus. Verso 9. Nós faremos então a leitura do verso 9 até o verso 13. Assim diz a palavra do Senhor. Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Verso 11. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto: desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Feche os olhos, curve sua fronte, vamos orar. Santo Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos promovido, Pai, as condições para que neste lugar tenhamos há 19 anos cultos e celebrações em Teu nome, e assim, Pai, trabalhando em favor do Teu reino, por Tua graça, por ação do Teu Espírito. Te agradecemos por tudo isso, Senhor, por cada irmão e irmã aqui presente, Senhor, por cada família aqui representada, também pelos ministérios, por toda o conjunto de bênçãos, Pai, que o Senhor tem abençoado essa comunidade. E pedimos então, Senhor, que o Senhor, que é o nosso grande mestre e professor, que o Teu Espírito fale conosco e nos ensine para a glória e louvor do Teu nome. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meu irmão. Quantos aqui já deram festa? Quantos já deram aquela festa que você ficou falido por quase 20 décadas assim? Quantos já deu uma festa que você falou: meu Deus do céu, por que eu gastei tanto dinheiro assim? Né? Eu me lembro a época que eu me casei e, rapaz, eu gastei dinheiro.
Mas não muito tempo atrás casou-se a minha sobrinha, e antes da minha sobrinha casou-se a minha irmã. E quando eu vi as cifras, e eu não sei da história toda, eu falei, meu Deus, está mais caro ainda. Dar festa é muito caro, não é? Mas tem uma festa que aconteceu em 1971, eu nem nascido era, por isso não fui convidado, não é? Mas essa festa, se não entrou para o livro do Guinness, não é? Ela deve entrar. Aconteceu no Irã. Hoje as notícias que envolvem o Irã são notícias de guerra, bomba estourando aqui, pressão americana para lá, mas em 1971 o Irã era totalmente diferente do Irã que nós temos hoje. Era uma monarquia e um país diferente culturalmente. Então em 1971, acho que 12 de outubro ou 16 de outubro, eles deram uma festa. A monarquia iraniana deu uma festa. Meu irmão, essa foi uma festa significativa. Eles gastaram, para 600 pessoas, 600 pessoas participaram da festa. Eles gastaram aproximadamente, está todo mundo sentado, né? 1,5 bilhão de dólares. Quanto você gastou na tua festa, irmão? O rei iraniano gastou 1,5 bilhão de dólares numa festa para 600 pessoas. Foram mais de 20 toneladas de comida que foram servidas. Eles construíram no meio do deserto um aeroporto para chegar às autoridades que iam só para participar da festa. O aeroporto foi só para participar da festa. E às vezes o teu convidado não tem nem onde colocar o carro na tua rua, de tão cheio que está a rua, né? Construíram um aeroporto, irmão, para aquela festa. Se nós trouxéssemos para os dias de hoje, esse 1,5 bilhão que foi em 1971, hoje seria o equivalente a 12,5 bilhões de dólares. Isso em doletas, viu? Em reais dá quase 70 bilhões de reais, 68 alguma coisa. É muito dinheiro. Tem país que não tem esse volume de dinheiro como o PIB. Trabalha o ano inteiro e não produz isso. Você tem noção, meu irmão? E o cara fez uma festa para 600 pessoas. Bom, estavam lá reis, príncipes, imperadores que ainda existiam naquela época, alguns ali locais, não é? E só uma turminha assim, meio, né? Pessoalzinho assim. Mas como eu não tinha nascido ainda, por isso eu não fui convidado. Senão eu teria recebido um convite, não é? E eles estavam comemorando 2.500 anos da monarquia medo-persa, que começou lá com Ciro o Grande, e este Ciro Grande é mencionado na Bíblia. Quem conhece a história bíblica, o profeta Isaías, faz citação do nome deste, que é o primeiro dos reis, e assim a dinastia se seguiu por 2.500 anos. Bom, a ironia dessa história toda é que depois de comemorarem 2.500 anos, não muito tempo depois, por causa da extravagância, inclusive, dessa festa, a monarquia caiu e começou um regime teocrático no Irã, que é o que a gente tem hoje. Os muçulmanos que já eram presentes, agora o islamismo toma conta e de uma maneira teocrática. E aquela coisa que se tem o Irã hoje, totalmente diferente de como era antes. Então eu pergunto a você, você já deu festa, já gastou dinheirinho, já se arrependeu? Eu acho que aquele rei lá deve ter se arrependido, né? Gastou 1,5 bilhão. E meu irmão, naquela altura, mais da metade da população vivia abaixo da linha da miséria. E vai um rei e gasta um dinheiro todo desse, né? Já pensou em quantos miojos daria para fazer com 1,5 bilhão de dólares naquela época? Para distribuir para as pessoas? Pois é. Bom, o texto que nós estamos lendo aqui se trata também de um almoço, não é? Aquele foi um jantar extravagante, aqui se trata de um almoço. O verso 9 que nós lemos aqui, ele está inserido em vários contextos aqui que Mateus traz, e este é exatamente o contexto que fala do chamado do autor. Mateus, o evangelista, ele diz como é que Deus, então, o chamou por meio de Jesus Cristo. E o verso 9 diz assim: saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e lhe disse: segue-me. Mateus levantou-se e o seguiu.
Meus irmãos, a descrição que Mateus traz do seu chamado é bastante simples. Ele estava sentado no seu lugar de trabalho, que era coletor de impostos. Então, coletor de impostos naquela época não era uma pessoa assim muito bem querida, as pessoas não gostavam tanto assim de coletores de impostos, porque geralmente, além da cobrança, cobravam para mais, eram ladrões na sua maioria, se não na sua totalidade, e entre estes estava Mateus, e a palavra diz que foi então chamado, a Bíblia diz que Jesus, não é, viu este homem chamado Mateus, e a palavra diz que saindo. Se nós olhássemos um pouquinho para a história, um pouco antes de tudo isso que aconteceu, eu vou pedir a você que volte comigo lá no capítulo 8, não é? No começo desse capítulo, a palavra fala sobre um leproso que é curado. E então o verso 1 diz: quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso se aproximou, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e lhe disse: que seja purificado. A palavra fala sobre um momento em que o Senhor Jesus, diante de um homem que não poderia andar entre as pessoas por conta da sua doença, por conta da lepra, por conta de ser considerado impuro, inclusive espiritualmente, por causa da sua doença, não só uma questão sanitária, se aproxima de Jesus, o adora, e o fato de adorá-lo, então se prostrar diante dele e reconhecer em Jesus a sua divindade, demonstra que esse homem já havia escutado sobre Jesus e cria em Jesus, não só que ele era capaz de curá-lo, mas tinha fé que este era o verdadeiro Messias que vinha a Israel, como prometido pelos profetas. A palavra diz então que Jesus estende a sua mão e toca nele. Eu fico pensando nesse leproso. A Bíblia não cita aqui a quantidade de tempo que ele convive com essa doença, mas é a quantidade de tempo em que ele não tem contato com ninguém, ninguém se aproxima, ninguém o toca. Inclusive essas pessoas andavam com sininhos, guizos pendurados, para que quando se ouvisse o som, que era bastante peculiar, se percebesse: opa, está vindo um leproso aí, deixa eu sair de perto aqui. Porque eles não poderiam chegar próximos das pessoas. E se assim o fizessem, eles deveriam então não só andar com o sino balangando, mas gritando, não é? Leproso, 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 para que todos pudessem então sair de onde estavam e não terem contato. E não só isso acontece, como Jesus estende a mão e toca naquele homem. Só esse cuidado de olhar para este homem e tocá-lo, meus irmãos, é algo que já provavelmente não acontecia por muito tempo na vida deste homem. E a Bíblia então diz que Jesus estende a mão e diz: quero, seja curado. Imediatamente ele foi purificado da sua lepra. E aqui Mateus está mostrando algumas coisas acerca de Jesus. Primeiro fala da sua encarnação, de que ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco. Ele nasce e tabernacula entre nós. Desculpe aí, a palavra é diferente, né? E ele está agora entre nós, presente. E aí, meus irmãos, imagine o Deus, o Criador de todas as coisas, assumir a forma da sua criação. Esse é um processo de humilhação que passa ao Senhor Jesus. Não somente isso, mas se assume a forma da criação, se torna um homem como você e eu, caminha entre nós, passando por tudo e por todas as dificuldades que nós vivemos, e de repente, próximo aos seus 30 anos de idade, ele segue ao Jordão e tem um encontro com João o Batista. E quando está com João Batista diz: não, eu não vou batizá-lo. Sou eu que devo ser batizado pelo Senhor. E ele diz: não, para que se cumpra, não é, as profecias, para que se cumpra a vontade do meu Pai, eu vou passar pelo batismo, e é o batismo de João Batista, conhecido como batismo do arrependimento. Como pode alguém que nunca pecou, que não conheceu o pecado, como a palavra então nos ensina, passar então, senão para nos dar não só um modelo, mas nos instruir como as coisas são pela justiça da parte de Deus? E todas essas coisas Mateus está mostrando quem é o Senhor Jesus. E quando nós chegamos aqui, ele começa a mostrar sobre a autoridade
do Senhor Jesus. E a autoridade do Senhor Jesus, para além das coisas que nós conhecemos, é sobre tudo e sobre todos. E ele começa narrando a cura deste homem, o leproso, em que ele só toca aquele homem, e ao tocar aquele homem, a sua lepra some, ele fica limpo. E aí eu espero que você tenha prestado atenção na maneira como este leproso se dirigiu ao Senhor Jesus. A sequência do texto ali no verso 5 agora, diz que Jesus, entrando em Cafarnaum, dirigiu-se a ele então um centurião, agora um estrangeiro, um romano, que vai até o Senhor Jesus e lhe pede ajuda. No verso 6, o versículo diz, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. E Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu então o centurião: Senhor, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob meu comando. Digo a um, vá, ele vai, a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, mas os súditos do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Mateus agora mostra que na sequência da cura de um leproso, um homem, um estrangeiro, um gentio, então procura por Jesus. A sua fama então já é conhecida fora das fronteiras de Israel. E esse homem, sabendo que Jesus tem autoridade, e ele deixa isso bem claro, que ele percebe em Jesus a autoridade, ele procura por Jesus para curar um dos seus servos, paralítico e que sofria de maneira terrível. E então ele diz a Jesus: olha, eu também tenho pessoas sob o meu comando. Se eu digo vá, vem, sobe, desce, silencia, fala, fica, volta, eles obedecem. Em outras palavras, ele está dizendo: o Senhor tem poder sobre essa enfermidade. E na autoridade que o Senhor tem, uma palavra do Senhor e essa realidade muda. Isso impressiona, diz a Bíblia, o Senhor Jesus, e fala: eu não encontrei em Israel tamanha fé. Pessoas que estão diante do Messias esperado, e que não conhecem, não o reconhecem e não sabem, como um gentio, que vem e participa, mostrando a sua fé, e sai da presença de Jesus com aquilo que ele foi buscar, a cura para o seu servo. E a palavra diz então, no verso 13, não é? Vá como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Mateus está mostrando para mim e para você a autoridade de Jesus. Enquanto em um ele tocou, porque não é só uma cura física, meu irmão, mas trata dos sentimentos, do coração daquele homem que estava isolado, e agora ele tem o toque de Jesus. Toca-lhe o Senhor Jesus. Agora também um servo, que não se anuncia aqui onde está, mas aquele homem diz: eu não sou digno de recebê-lo na minha casa. Agora, pela palavra do Senhor Jesus, onde estava aquele homem foi curado. O texto segue então no versículo 14 dizendo: entrando Jesus na casa de Pedro, e tem pessoas que dizem que Pedro deu um certo trabalho para Jesus por causa dessa situação agora. Entrando então Jesus na casa de Pedro, viu a sua sogra de cama e com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou e ela se levantou e começou a servi-lo. O Senhor Jesus então agora cura a sogra de Pedro. Vai até lá e mais uma vez há a manifestação de uma cura. E aqui Mateus registra o cumprimento de uma profecia.
mostrando os sinais, as evidências de que essa profecia se manifestou em Cristo. E ele diz lá, não é, no verso 16: ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. Não saiu um de lá com a sua enfermidade, mas todos saíram curados. Verso 17: e assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Sabe, meus irmãos, muitas pessoas usam esse versículo para falar sobre o poder de cura do Senhor e gera em pessoas expectativas, do sentido, ele levou sobre si. Lá no madeiro, ele levou sobre si. Então, não há enfermidade que resista. E se eu perguntar aqui, talvez encontre alguém com dores nas costas, joelho, cabeça e outros tipos de doença. Portanto, meus irmãos, o que está acontecendo aqui é que sim, o Senhor Jesus tem poder de cura e continua a manifestá-lo hoje. Mas o cumprimento dessa profecia já se manifestou, diz a palavra aqui. Assim se cumpriu, verso então 17, se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías: ele tomou sobre si nossas enfermidades e sobre si levou nossas doenças. De maneira então que o cumprimento integral disso já se manifestou. E Deus continua operando os seus sinais. Veja, são ações que Deus faz. E Deus tem poder para curar. Mas nós encontramos no nosso meio, ainda assim, pessoas que sofrem de enfermidade. Por que isso, meu irmão? Porque essa palavra que foi dita, ela teve o seu propósito específico e é um sinal messiânico para que as pessoas vissem a autoridade de Jesus sobre as doenças, sobre demônios, sobre tudo e sobre todos. O texto continua. Diz então o versículo 18, e ao ver a multidão que se reuniu então ao seu redor, ele deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar, aqui já próximo do mar de Tiberíades, né? E então um mestre, verso 19, da lei se aproximou e disse: mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Apareceu um lá, que estava tão animado com tudo que viu, com tudo que ouviu de Jesus, e ele disse de pronto para Jesus. Lembra bastante a pessoa de Pedro. E ele diz de imediato, ele não parece não pensar muito, e ele diz: mestre, para onde o senhor for, vou eu também. E Jesus olha para ele e dá uma resposta que é um pouco diferente da motivação dele. A resposta de Jesus no verso 20 é: as raposas têm as suas tocas e as aves dos céus os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Isso não é um balde de água fria que Jesus jogou na cabeça daquele homem, mas é a realidade do que é seguir a Jesus. Jesus não tinha onde repousar. Quer me seguir? Em outras palavras, deixe tudo e siga-me. Bom, na sequência parece aqui um paradoxo. Outra pessoa então se manifesta no verso 21, diz: outro discípulo lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. E a resposta de Jesus: siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Veja que para o primeiro Jesus não disse siga-me, ele só disse a realidade, porque a pessoa não pensou, ela falou de pronto. E para o outro, agora, Jesus alerta a ele: siga-me, enquanto um não raciocina o que é seguir a Jesus. Porque, meus irmãos, existe custo seguir a Jesus. As pessoas acham que seguir a Jesus é colocar um broche, é colocar um boné, vestir uma camiseta e agora eu sou de Cristo, e anda pelo caminho, segue a vida como andava antes. Isso não é seguir a Jesus. Isso é autoenganação. Isto é, em outras palavras, bobão. Existe um custo, meu irmão. A palavra diz em Lucas 9, 23, que aquele que quer seguir a Jesus, ele deve negar-se a si mesmo. Diariamente tomar a sua cruz. E então seguir a Cristo. Isto é seguir a Cristo. Diferente disso não é.
E aí esse homem começou, ao contrário do primeiro, a fazer contas. Rapaz, mas eu tenho que cuidar dos meus pais, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Deixa-me primeiro então sepultar os meus pais, ou o meu pai. E aí Jesus disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Não há desrespeito da parte de Jesus a esse homem, mas Jesus está mostrando para ele, meus irmãos, que existem, sim, as demandas pessoais de todos nós, mas o chamado de Deus para a minha vida e para a sua tem prioridade. Jesus não está dizendo abandone seu pai, ele que se vire, nada disso. Veja o contraste. Um parece não pensar e prontamente eu vou, onde o senhor for, se virar à esquerda eu vou, se virar à esquerda eu vou para a esquerda, se virar à direita eu vou para a direita, se for reto eu vou onde o senhor for. É mesmo. Saiba você que o Filho do Homem não tem nem onde repousar a cabeça. Já o outro, pera lá, mas se é um negócio assim, Jesus, sabe? E aí Jesus disse para ele, falou, siga-me e deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Há uma urgência e há uma prioridade na chamada de Deus para mim e para você. O texto segue então no verso 23 e vai dizer o seguinte, que entrando ele no barco, ele estava ali às margens do mar de Tiberíades, ele passa de uma margem para a outra e junto estavam seus discípulos e de repente uma violenta tempestade abateu sobre o mar de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo clamando, Senhor, salva-nos, nós vamos morrer. Meus irmãos, aquele lago é um lago que não tem capacidade para criar tormentas tão fortes a ponto de virar um barco. Aquilo é chamado de mar pela sua extensão, mas é um grande lago, aquele chamado Mar de Tiberíades ou Mar da Galileia e assim por diante. O que acontece ali tem cunho espiritual, porque a gente vê o que vai, na sequência, o Senhor Jesus vai fazer, mas independente, há uma manifestação ali, e aqueles discípulos agora olham para Jesus dormindo, e aquilo gera um incômodo terrível, e passam ali agora a acordá-lo, e dizem, Senhor, salva-nos, porque nós vamos morrer. Veja a resposta de Jesus, não é? Verso 26, e ele então perguntou, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? E então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram tão perplexos e perguntaram, quem é este que até os ventos e o mar lhes obedecem? Mateus está mostrando para mim e para você, meus irmãos, a autoridade de Jesus sobre doenças, sobre demônios, sobre pessoas, sobre a natureza. E todas as ordens de Jesus, elas são cumpridas e obedecidas. Agora o Senhor Jesus diz à tempestade para que se silencie, diz ao mar para que fique quieto, a tempestade se silencia e o mar fica quieto no comando da voz do Senhor Jesus. O texto segue então, e nós conhecemos esse momento, passa o Senhor Jesus, chega a outra margem, e quando chega a outra margem, verso 28, quando chegou ao outro lado, na região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados que vinham dos sepulcros, e eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. E então eles gritavam, que queres conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? E a certa distância deles estava passando uma grande manada de porcos. Os demônios imploravam a Jesus, se nos expulsas, mande-nos para entrar naquela manada de porcos. E a palavra então diz que assim acontece, Jesus dá esse comando, eles vão para os porcos, e essa quantidade, cerca de 2.000 porcos, saltam precipício abaixo. Aquilo fica temerário, porque viram os demônios que ninguém podia chegar perto. Agora, obedecendo a esse homem que desce de um barco, e ao som da sua palavra, esses demônios saem daqueles 2 rapazes e vão para a manada de porcos, e a manada de porcos, endemoniada, corre precipício abaixo e se perde então 2.000 porcos. Para quem criava porco, para quem ganhava dinheiro com criação de porcos, essa é uma região de gentios, não é? Isso é terrível.
E do mesmo jeito, exatamente do mesmo jeito que os demônios imploraram a Jesus para que eles fossem lançados nos porcos, agora os moradores daquela cidade imploram para Jesus, pelo amor de Deus, vai embora daqui. O rei de toda a glória passa por ali, aquelas pessoas imploram, não é? Vejam o verso 34. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e quando o viram, suplicaram-lhe que lhe saísse do território deles. Mesma atitude dos demônios, por causa do prejuízo financeiro. Bom, verso 1 do capítulo 9 diz que entrando Jesus no barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Voltou então para onde estava. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em sua cama. E vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, seus pecados estão perdoados. Porque Jesus viu a fé daqueles homens. Jesus viu a fé, e onde há fé, há salvação, meus irmãos, não é? A palavra fala sobre a salvação que é mediante a fé, não é? Pela graça, mediante a fé. E então Jesus diz: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. No verso 3 diz: diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: este homem está blasfemando. Ora, que autoridade ele tem para perdoar pecados? Só Deus perdoa pecados. Verso 4: conhecendo Jesus os seus pensamentos, disse: o que vocês pensam maldosamente em seu coração? O que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados? Ou levanta-se e ande, mas para que vocês saibam que o Filho de Deus tem autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. A Bíblia diz o que no verso 7? Ele se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Meus irmãos, vários eventos, sinais entre cura, entre libertação espiritual, entre domínio sobre os elementos, todas as coisas estão sujeitas à palavra do Senhor Jesus. E em todas está descrito que aquilo que disse Jesus, assim foi. Jesus disse a este homem, por último aqui, não é? Levante-se, o verso 6, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Olha como diz o verso 7, ele se levantou e foi. É a palavra do Senhor, o Todo-Poderoso, e a obediência de quem recebeu essa palavra e assim seguiu. E aí finalmente chegamos no texto que começamos a leitura, no verso 9. Tudo isso, meu irmão, é contexto para que a gente possa entender o que está acontecendo aqui. E no verso 9 diz: saindo desse lugar onde estavam esses homens, que confrontaram, chamando ele de blasfemo, por dizer que perdoaria pecados, não é? E ele dá sinal que ele tem essa autoridade. Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria. Ele disse: siga-me. Ao som da voz de Jesus, ao dizer siga-me, como Mateus descreve como foi o seu chamado? Mateus diz assim: Mateus levantou-se e o seguiu. Meus irmãos, ao som da voz de Jesus, não cabe desobediência. Se o Senhor Jesus der a sua ordem a qualquer dos astros, a qualquer das montanhas, a qualquer dos mares, a qualquer elemento, a qualquer pessoa, a voz de Jesus, ao seu comando, todas as coisas lhe estão sujeitas. Ao chamar Mateus, a palavra diz: siga-me. E a Bíblia diz que ele se levantou e foi. Meus irmãos, Mateus é muito discreto para não falar de si mesmo, mas os outros evangelistas dizem que Mateus deixou tudo, levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Se era cobrador de impostos, meus irmãos, vamos fazer um paralelo com político hoje no nosso país, não é? Essa multidão de atos e eventos corruptos que a gente tem a notícia de acontecimentos. Parece que milhões são como alguns 5 ou 10 reais por aí, não é? São muitos milhões que são tomados, levados de maneira ilícita.
É como se Jesus, ao chamar um daqueles homens, ele deixa absolutamente tudo. Posição, dinheiro, a sua capacidade, então, de acumular riquezas de maneira ilícita, deixa tudo e o segue. Verso 10. Estando Jesus em casa, não na sua casa, isso é na casa de Mateus. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Mateus, então, agora organiza um jantar ou um almoço. Mas Jesus foi comer na casa de Mateus. Foi Jesus, foram os seus discípulos, e a Bíblia diz que muitos publicanos e pecadores também foram. E encheram aquele lugar, a ponto de que eventos como estes, as casas ficavam abertas. E as pessoas que passavam, se notassem alguém ali dentro, que era alguém conhecido, famoso, poderia se aproximar para olhar e também para ouvir, porque geralmente eventos assim se organizavam para que essa pessoa importante pudesse falar. Provavelmente estava Jesus ali a trazer ensinamentos para todas aquelas pessoas, porque Mateus se converteu. A Bíblia diz, ele relata o seu momento e diz, Mateus levantou-se e o seguiu. Meus irmãos, a quantidade de pessoas que ficam assim, eu não sei se é meu momento, eu não sei se é tempo, eu não sei se é comigo. Meu irmão, quando vem a voz de Jesus, não existe esse não sei. Quando está nessa esfera de não sei o que lá, saiba você que não é a ordem de Jesus, porque quando vem da ordem de Jesus, não há um que resista e que vá para trás. Bom, veja o chamado de Paulo. Paulo era perseguidor da igreja. Paulo não tinha a menor vontade, interesse, inclusive ele mesmo fala sobre o tempo que ele resistiu ao chamado antes de então se entregar e entregar sua vida a Cristo. Estão então sentados naquela casa Mateus, Jesus, os seus discípulos e muitos publicanos e pecadores. Então tinha gente de tudo quanto é jeito, meu irmão. Tinha gente de tudo quanto é jeito ali. Muito bem. E aí começa a cena, não é? Verso 11. Vendo isso, de novo, eram espaços abertos e que as pessoas podiam acessar, não é? Vendo isso, os fariseus então perguntaram aos discípulos dele. Chegaram de fininho, puxaram um ali ou alguns ali e perguntaram, não é? Porque o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ora, que coisa terrível! Ele não sabe das leis, ele não sabe que ele vai ficar impuro, ele não sabe que ele vai ter que passar por todo um processo em que ele não vai poder frequentar o templo a depender da impureza. Ele não sabe dessas coisas, por que ele anda com gente assim? E então, o verso 12 diz que, ouvindo isso, Jesus lhes disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes é quem precisam de médico. Agora, meus irmãos, Jesus trata a condição espiritual daquelas pessoas como doentes, sendo que o único médico capaz de curá-los é aquele mesmo que falava a eles, o Senhor Jesus. E este veio não para quem está bem, mas veio para quem está doente. E o que diz Jesus não é que vocês fariseus estão super bem, vocês não precisam de nada, mas eles precisam. Não. Todos aqueles, inclusive os fariseus, precisam desse médico, precisam do Senhor Jesus, e agora na cabeça daqueles homens, eles são superiores, são melhores, está comendo com pecadores, sendo que eles eram tal qual. E então o verso 13, vão aprender o que significa isto, desejo, misericórdia e não sacrifícios, porque eu não vim chamar justos, mas pecadores. Não vim chamar justos, mas pecadores. Não veio chamar justos, meu irmão, porque não tem um só, senão aqueles que Jesus justificou pelo seu sacrifício. Aqueles fariseus estavam na mesma condição e deveriam então se perceber e se juntar ali para estar diante do mestre e fazer como fez aquele primeiro que nós lemos, o leproso. Você se lembra como
aquele homem se dirigiu ao Senhor Jesus? Volte comigo no capítulo 8. Veja ali o versículo 2. O leproso então se aproxima, adora-o de joelhos e diz: Senhor, se quiseres, podes purificar-me, se quiseres. Veja o seu estado não só de humilhação diante do Senhor, percebendo que está diante de Deus, mas agora colocando não a sua vontade à frente, mas a vontade do Senhor à frente. Se quiseres, pode me curar. Por isso diz Jesus, e deve ter sido um momento muito emocionante, ele diz: eu quero, seja curado. E toca ali naquele homem. Na sequência, vem então aquele centurião romano que nós vimos. Aquele centurião romano, veja aí o verso 5 comigo de novo. Dirigiu-se a ele um centurião, pediu-lhe ajuda. Ele disse: Senhor, o meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhes disse: eu irei curá-lo. Responde então o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu leito, mas se dize apenas uma palavra, o meu servo será curado. Por isso então diz Jesus a ele: vá como você creu, porque assim como você creu acontecerá. Se disseres uma palavra, meu servo será curado. Da mesma forma, agora se submete não à sua vontade à frente, mas à vontade do Senhor à frente. E agora estes homens, que deveriam perceber diante de quem estão, fazem essa afronta com Jesus. Ora, por que ele come com esses homens? No meio de pecadores, entre os publicanos e toda essa gente? A resposta de Jesus é muito simples e objetiva, não é? Jesus poderia ter dado outras respostas, mas ele diz: vão aprender o significado disto. Voltem às Escrituras e aprendam. Desejo misericórdia e não sacrifícios. Ora, o que fala aqui o Senhor Jesus? Há duas possíveis indicações do que fala o Senhor Jesus. O profeta Oséias, no capítulo 6, verso 6, coloca aqui para a gente. Oséias 6, no capítulo 6, então, verso 6, ele diz exatamente assim: pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. O que estava acontecendo que o profeta Oséias falou sobre isso? O capítulo 4, verso 1, nos explica. Bota aí para a gente. Oséias 4, 1. O capítulo 4 vai dizer: israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês. Vocês que vivem nessa terra, a fidelidade e o amor desapareceram dessa terra, como também o conhecimento de Deus. Verso 2, por favor. Só se vê em maldição, mentira, assassinatos, roubo e adultério. Ultrapassaram todos os limites, e o derramamento de sangue é constante. E então Oséias continua o seu ministério profético até o capítulo 6, verso 6, pronunciar o sentimento do Senhor. Ele diz: desejo misericórdia e não holocaustos. Aquelas pessoas estavam indo para servir ao Senhor no templo, porque os holocaustos eram oferecidos no templo, e elas estavam indo com as mãos sujas, e sujas de sangue, e sangue do animal que foi sacrificado, enquanto há dias atrás, horas atrás, minutos atrás, meses atrás, estavam fazendo toda a sorte de atrocidades que foram denunciadas, roubando, mentindo, assassinando. O povo de Israel estava no meio de uma terrível corrupção moral. E estavam com a cara deslavada, servindo ao Senhor, indo lá sacrificar. E então vem a palavra de Deus a dizer que Deus não está interessado nos sacrifícios, mas na misericórdia. Que eles conheçam a Deus e, em conhecendo a Deus, sirva-o
nesse padrão moral, e aí sim a oferta dos sacrifícios. Quem instituiu o sacrifício foi o Senhor. Como o Senhor agora diz que não quer o sacrifício? Meus irmãos, quantas pessoas têm seguido para a igreja, vestido a sua roupa de crente, e com a maior cara lavada, glória a Deus para cá, glória a Deus para lá, levantam suas mãos, aplaudem, dizem às vezes mais alto, não é? Eu queria lembrar aos irmãos que a nossa igreja não é uma igreja tradicional, então quem tiver vontade de se o coração dar um glória a Deus, fique à vontade, não há de ser reprimido aqui por isso. Mas quantas pessoas dão saltos nas cadeiras, dizendo glória a Deus, aleluia e tudo mais, e grandes e bonitos testemunhos, orações imensas que duram, sei lá, quanto tempo que duram, e de palavras rebuscadas, mas que como um sepulcro caiado, por dentro estão todos e totalmente corrompidos. Por isso disse o Senhor, desejo misericórdia. E aquelas pessoas não estavam tendo misericórdia para com o seu próximo, para com as pessoas, mentindo, roubando, assassinando e tantas coisas. Uma outra possibilidade pelo fato de Jesus trazer essa palavra diante daqueles fariseus, que notadamente estavam ali, não é, entre aspas, crucificando aqueles pecadores, como eles chamavam, como se fosse uma classe e degraus muito abaixo dos deles. Jesus diz, desejo misericórdia. Vão aprender isso, por favor. Depois vocês voltam para falar comigo. Vai lá para a escola bíblica dominical. Vai participar do Manhã com Deus. Vai aprender, pelo amor de Deus. E depois você vem falar comigo. Uma outra possibilidade, meus irmãos, está no primeiro livro de Samuel. Eu vou pedir a você que siga lá comigo. No capítulo 15. Primeiro livro de Samuel. No capítulo 15. Talvez você se lembre desse episódio. Vamos ler do verso 15 em diante. Palavra do Senhor, 1 Samuel 15, verso 15. A palavra do Senhor diz assim: respondeu Saul, os soldados os trouxeram dos amalequitas, eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. O que Saul está, entre aspas, justificando aqui, ele não está prestando um relatório para Samuel. Ele está justificando porque ele tomou um tufo. Ele desobedeceu. Ele está, essas pessoas, não, imagina, você não entendeu direito. Eu trouxe que é para sacrificar para o Senhor. E aí ele tentou sair pela tangente, né? Não, isso aqui vai servir como sacrifício. Está vendo? Despojos, enroscou, rapaz, bem na hora de falar a palavra. Os espojos serão então oferecidos ao Senhor. E aí o verso 16, e Samuel disse a Saul, fique quieto, eu lhe direi o que o Senhor me falou esta noite. Ele ouviu bem assim, cessou a falação. Verso 17, Samuel disse, embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor não o ungiu como rei sobre Israel e o enviou a uma missão ordenando, vá e destrua completamente aquele povo ímpio? Os amalequitas, guerreie contra eles até que os tenha eliminado. Porque você não obedeceu ao Senhor, porque se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova. Dá um salto para o verso 22. Samuel então, porém, respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei.
Eis aí o tempo de perder o seu reinado. Cessou a brincadeira de Saul por conta da sua desobediência. Enquanto aqueles que também desobedeciam, diz o Senhor, desejam misericórdia e não holocaustos, mãos sujas de sangue, sangue da oferta levada ao Senhor, lábios que falam de Jesus, mas corações distantes do Senhor. Agora ele diz a Saul, eu espero não holocaustos. Eu não pedi para você separar despojos e agora oferecer a mim, mas eu espero obediência. Duas possíveis, então, situações usadas aqui pelo Senhor Jesus para falar com aqueles homens que então olham para os pecadores e os julgam como inferiores. Tratam aqueles homens de maneira desonrosa. E Jesus diz então lá no capítulo 9 de Mateus, no versículo 13, vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar os justos, mas pecadores. Meu irmão, quem Deus veio chamar? Os pecadores. Quem é você e quem sou eu? Se você for chamado. Opa, quem ele veio chamar? Os pecadores. Meus irmãos, nós somos aqueles a quem Deus, da sua infinita bondade, envia o Senhor Jesus Cristo, que passa pela humilhação de se tornar como um de nós, passa pelo batismo sem ter ao menos um único pecado. Enfrenta todas aquelas situações por todos nós, porque ele veio para buscar pecadores. Não cabe para nenhum de nós observar pessoas diferentes e chamá-las dessa maneira e tratá-las com indiferença ou pensamento e sentimento de superioridade. Porque o Senhor espera de nós misericórdia e não sacrifícios religiosos. Há quem diga que Jesus já está, pré-anunciando que o rito sacrificial seria abolido pelo seu próprio sacrifício. A partir do de Jesus, todos os outros perderiam o seu efeito. Quando nós olhamos para isso, a afirmação de Jesus, ao dizer então, que ele não veio buscar justos, mas pecadores, meus irmãos, eu queria que você fizesse uma análise sobre isso. Porque ele está falando de mim, está falando de você. Nós que fomos alcançados pela graça. E quando olhamos para aqueles que andavam com o Senhor Jesus, nós vamos encontrar homens que, tal qual aqueles discípulos, que de maneira pronta, onde o Senhor for, eu vou. Não calculou. Já o outro calculou demais. Peraí, acho que esse negócio não vai dar certo, né? Porque eu tenho que enterrar meu pai, porque, vixe, eu tenho tanta conta para pagar, eu tenho isso, tenho aquilo. Enquanto um pensa demais, o outro pensa de menos. No meio de tudo isso, meus irmãos, estamos todos nós. Exatamente esses pecadores. Um dos discípulos chamado Pedro, Simão Pedro, tem o seu nome mudado exatamente porque entre as coisas que Deus faz uso desse homem chamado Simão, ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus responde para ele dizendo, tu és Pedro, e sobre esta rocha, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. Não é sobre Pedro, mas é sobre o enunciado dado por Pedro, de que este é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Entre vários momentos que Deus faz uso da vida de Pedro, Pedro é um também daqueles que se levanta e diz, mestre, eu vou te seguir por onde o Senhor for. Quando ele fala da crucificação, ele se levanta e diz, imagina, essas coisas não vão acontecer com o Senhor não, eu não vou deixar, e coisas do tipo. Sentimentos de pessoas, não é? Que olham para si e pensam de si de maneira diferente do que de fato são. Até que chega aquela semana, a semana da paixão. As coisas ficam intensas, a relação com os fariseus piora, até que numa quinta-feira, diante do anúncio de um traidor, Pedro é aquele que cutuca João e diz, João, você que está perto aí, pergunta, quem que é? Que negócio é esse de traição?
Será que sou eu? Será que... Não é? E diante daquela situação toda, Jesus diz a ele que ele por 3 vezes o negaria, até que se ouvisse o canto do galo. Independente se o galo era o galo, se o galo era uma corneta, né? Mas por 3 vezes ele ia negar. Aquilo deve ter ofendido muito o coração de Pedro. E já ainda na madrugada ele saca a sua espada para querer mostrar a Jesus, talvez, não é? Não, eu não vou negar nada, não, vou até arrancar a orelha desse homem aqui. E aí ele é repreendido por Jesus, guarda essa espada. Jesus devolve a orelha a Malco, aquele soldado. E de repente, nessa mesma madrugada, ele ouve as pessoas dizendo: mas esse aí não era aquele que andava com Jesus? Não. Não o conheço. E isso por 3 vezes se repete. E a Bíblia diz que na 3ª vez que ele então nega, ele toma consciência do que disse Jesus, toma consciência do que ele acabou de fazer, porque ele escutou o tal do canto do galo. E a Bíblia diz que ele chora amargamente. Isso é a madrugada de quinta para sexta-feira. Passa a sexta. Jesus é crucificado, morre. É então colocado no sepulcro, passa o sábado. Domingo de manhã acontece a ressurreição. E eu vou pedir que você siga comigo ao capítulo 21 do Evangelho segundo João. No capítulo 21 do Evangelho segundo João, o verso 1 diz assim: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Bom, se você lembra do mar de Tiberíades, foi o mesmo lugar que eles falavam: mestre, nós vamos morrer, mas vamos morrer. E aí Jesus acorda e silencia a tempestade, silencia o mar. É o mesmo lugar. Agora eles estão lá, e eles estão lá para fazer o que eles sabiam fazer. Verso 1 diz: foi assim. Verso 2: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Verso 3: vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Foram e entraram no barco naquela noite e não pegaram nada. Meus irmãos, Jesus já ressuscitou dentre os mortos. Jesus já esteve com os discípulos. Aqueles homens já tinham não só escutado que Jesus estava vivo, como também já tinham visto o Senhor Jesus. E o verso 1 do capítulo 21 começa dizendo: e novamente Jesus vai, não é? E se apresenta a eles. Novamente, não é a primeira vez. Meus irmãos, até a sexta-feira, até o sábado, o luto daquelas pessoas parece bastante adequado. A confusão na mente daqueles discípulos, porque não acreditaram no que disse Jesus, porque ele afirmou que morreria e afirmou que ressuscitaria. A incredulidade daqueles homens até o sábado, não é? A gente consegue compreender, mas no domingo pela manhã, vem a notícia maravilhosa de que Cristo ressuscitou. A morte não segurou o Senhor Jesus, mas Ele agora é vivo e vive para sempre. Todas as palavras dele, o Senhor Jesus, se cumpriram integralmente. O que Ele disse que aconteceria, aconteceu. Eles viram o poder de Jesus. Meu irmão, não haveria condição para Lázaro permanecer dentro daquele sepulcro diante do chamado de Jesus. Quando ele disse: Lázaro, saia para fora, não havia outra opção para Lázaro senão sair daquele lugar, ressuscitado e sair daquele lugar. Assim como Jesus disse para a tempestade para parar, assim como disse para o mar para parar, e pararam todos,
Não haveria possibilidade, e eles foram testemunhas oculares de tudo isso. E agora já tinham visto o Mestre ressuscitado, ou ressurreto. E aí eles caminham, sem rumo, sem saber o que fazer, e por não terem o que fazer, Pedro coça talvez a cabeça e diz, eu vou pescar. E eles dizem, tá bom, eu vou com você. E sai uma turminha para pescar. Os irmãos, eles não foram chamados para serem pescadores, pelo menos não de peixe. Estavam voltando. Sabe, meus irmãos, tem muitas pessoas que mesmo já conhecendo o poder de Deus, testemunhado o poder de Deus, ainda estão andando com a cabeça baixa. Pedro estava com a cabeça baixa por causa da sua condição. Talvez no seu coração, e isso é da minha parte, estivesse o desejo dele falar com Jesus, para que ele pedisse perdão pelo que ele fez, e dissesse, Jesus, o senhor estava certo, o senhor falou que eu faria, eu disse que eu não faria, e eu achei que o senhor estava, perdido nas suas falas, mas no fim foi exatamente o que eu fiz. Mas ele não tinha coragem de ir até Jesus, e resolveu pescar. A Bíblia diz que eles saíram, verso 4, ao amanhecer Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram, e ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? A resposta foi, não. E aí Jesus diz, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. João, no verso 7, diz que ele, o discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor, só pode ser, que é exatamente... Você não lembra não, Pedro, o que está acontecendo aqui? E aí Pedro tem um déjà vu. E ele diz, rapaz do céu, eu não tinha... Meu Deus, olha onde a gente está. Onde eles estavam, irmão? No mar de Tiberíades, mar da Galileia. E o que eles estavam fazendo? Pescando. O que aconteceu no dia que Pedro foi chamado? Jesus pediu para subir no barco de Pedro, afastou o barco de Pedro, deu os seus ensinamentos, e depois virou para Pedro, Simão, e disse, e aí, pegou bastante coisa? Não, pegamos nada, passamos a noite pescando e não deu nada. Então lancem a rede para o lado direito. Aquele momento em que você deve se lembrar, Pedro ainda falou, o senhor está falando, nós vamos obedecer, né? Mas caramba, eu sou pescador experiente. E a Bíblia diz que precisaram pedir ajuda porque as redes estavam estourando de tanto peixe. E aí Pedro olha para Jesus e diz, Senhor, eu não sou digno de estar na tua presença. E o que responde Jesus? É isso mesmo, pecador, sai daqui. O que diz Jesus para eles, irmãos? Jesus olha para Pedro e diz, segue-me. E a palavra diz que Pedro então deixa tudo e passa a seguir Jesus. Diante do chamado de Jesus, não se encontra resistência. E agora está Pedro, diante dessa situação, ouve de João, dizendo, é o Senhor, no verso 7, de Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e se lançou no mar, e foi até Jesus, não é? Aí pulando para o verso 11, Simão Pedro entrou no barco e arremessou a rede à praia, ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes, embora houvessem tantos peixes, a rede não se rompeu como foi da primeira vez. Jesus lhe disse, venha comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar quem és tu, porque sabiam que era o Senhor. Jesus então aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dentre os mortos. Já é a terceira. E tem algo entalado no coração de Pedro. Por isso o verso 15, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro. Veja a forma como Jesus se dirige a Pedro.
não mais Pedro, como ele mesmo deu a ele esse nome, mas ele diz: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Não sei se Jesus falava dos outros discípulos, num comparativo, será que você me ama mais do que João? Ou será que Jesus falava sobre pesca, sobre o ato da pesca? Você me ama mais do que, não é, pescar e essa vida de pescador? E o discurso deles vai seguindo, não é? Verso ainda 15, Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? E disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: então cuide dos meus cordeiros, apacente as minhas ovelhas. Verso 16, novamente: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez, terceiro encontro, terceira vez, 3 negativas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? E a palavra diz que Pedro ficou magoado. A palavra magoado é muito pobre, a tradução para ela é coração quebrado. Estava estraçalhado Pedro, porque ele sabia de tudo aquilo, ele se viu fazendo o que ele disse que jamais faria, e agora ele está diante de Jesus, que pergunta se ele o ama. A pergunta que Jesus está fazendo, meus irmãos, é se Pedro é capaz de amar ao Senhor Jesus da mesma maneira como Jesus o amava. E Pedro está dizendo aqui que ele não é capaz. E é por isso que ele quebra o seu coração, ele fica tão magoado, e ele diz aqui, não é, no verso 17, Pedro ficou magoado por Jesus lhe perguntar pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. O Senhor conhece todas as coisas, não adianta eu falar diferente, porque quando eu tentei dar uma de bonzão e falar que não vou deixar nada acontecer, o Senhor disse que eu negaria, e eu disse que não, e eu neguei. E agora o Senhor está me perguntando se eu amo o Senhor como o Senhor me ama, e a minha resposta é não. O português não deixa a gente entender esse diálogo bem, mas o que Pedro está dizendo lá é exatamente não para a resposta de Jesus. O meu amor por você é limitado. Eu achei que eu poderia te amar de uma maneira diferente. Eu achei que eu poderia colocar o Senhor acima de outras coisas, mas não. Sabe, meu irmão, assim é você, assim sou eu. Nós falamos muito, não é? Sobre Jesus, que Jesus é a nossa prioridade, Jesus está acima de tudo, mas na hora que começa a apertar a situação em casa, a gente começa a ver que aquilo que a gente mesmo disse, não foi alguém que me disse, alguém pôs uma arma na cabeça e fala que você ama Jesus. Nós mesmos começamos a, como Pedro, a negar o Senhor Jesus. É numa fechada no trânsito, é numa briga que acontece familiar, é numa discussão que acontece entre amigos ou pessoas. Na hora que a coisa começa a estreitar, assim como estreitou com Pedro, Pedro agora finalmente se conhece porque Jesus deu a ele conhecer. Precisava o Senhor Jesus perguntar para Pedro o que ele já sabia? Não. Mas precisava Pedro ouvir do Senhor Jesus 3 vezes a pergunta para que ele, Pedro, se conhecesse. E eu e você precisamos nos conhecer, meu irmão. A gente tem limitação. E existem pessoas que têm olhado para isso, principalmente pessoas que já têm um certo tempo na caminhada e começam a se colocar como indignos. Não, eu vou dar um tempo, eu vou parar porque eu não sou digno. Eu não posso, porque olha as coisas que eu estou fazendo, como eu vou lá, não é? E tudo mais. E, meu irmão, está aqui, diante dos teus olhos, o texto que narra o momento em que Jesus vai até Pedro. Não foi Pedro que foi até Jesus. Jesus foi até Pedro. E por 3 vezes pergunta a ele se o amava. Por 3 vezes responde Pedro que ele não é capaz de amar o Senhor Jesus como Jesus o ama. E isso quebra o coração dele, porque ele se vê na sua limitação. E o que diz Jesus? Então some daqui. O que disse Jesus naquela sexta-feira, quando Pedro nega 3 vezes?
Bom, podia Jesus lá no meio daquele interrogatório, as pessoas falando um monte de bobagem para ele, mentindo sobre Jesus. Jesus, diante daquela situação, ele está fazendo aquilo, meu irmão, em favor de todos nós, em favor daqueles discípulos que estavam com ele, amedrontados, que tinham fugido, e disse Jesus que eles fugiriam. E aí chega Pedro. E aí quando chega Pedro, não, eu não conheço não. Talvez Jesus tivesse visto, não é? E com o rabo dos olhos assim, viu, olha lá Pedrão, decepção, hein Pedro? Aí vem o outro, chega lá, você estava com ele. Não, estava não. Bebeu? Eu andar com esses homens aí? Não, imagina. E talvez Jesus pensasse, né? Caramba, de novo, mano. E é pela terceira vez. E na terceira vez, quando a Bíblia diz que os olhos, não é, se entreolharam ali, e Pedro chora amargamente, talvez, não é, Jesus falasse assim, pai, não dá não. Pelo amor do Senhor, pai. Estou aqui para morrer por esses homens, e eu estou aqui no meio de todo esse sofrimento por causa dele, e o sujeito está 3 vezes me negando. O que disse Jesus para Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Porque Jesus não veio buscar justos, mas ele veio buscar pecadores. E aí, meus irmãos, se aquela festa do maluco do Irã de 1971 foi uma festa que custou $1,5 bilhão de dólares, existe uma festa que é muito superior a essa, infinitamente maior do que esse jantar que foi dado em 1971. Ela se chama Bodas do Cordeiro. Em Lucas, no capítulo 14, eu vou pedir para que você siga lá comigo. Evangelho de Lucas, no capítulo 14. O verso 1 diz assim: certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam-no atentamente. À frente dele estava um homem doente, com o corpo inchado, e Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos da lei: é permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Está o Senhor Jesus, então, agora num grande banquete. Convidaram Jesus. Era um fariseu importante. Talvez, essa é da minha parte, o homem que deu esse banquete era o mesmo que estivesse ali, agora naquela madrugada, condenando Jesus, falando e apresentando falsas acusações contra Jesus. E aqueles homens agora, diante do fato de ser um sábado, de Jesus curar no sábado, aqueles homens ficam quietos porque eles não querem atrapalhar o momento que eles tinham criado, porque queriam pegar palavras ou situações do Senhor Jesus, e ali então, a Bíblia diz que Jesus começa a observar aqueles homens. E observando aqueles homens, eles corriam para se sentar na melhor posição. Enquanto ninguém queria ficar isoladinho, todo mundo queria sentar perto dos principais, ficar perto das pessoas importantes, não é? Semelhante ao que vimos o pedido daquela mãe na semana passada: deixa um dos meus filhos à tua direita e o outro à esquerda. As pessoas têm essa busca, essa necessidade, não é? E aí Jesus disse para eles, falou: gente, deixa eu contar uma coisa para vocês, deixa eu ensinar uma coisa importante. Fica procurando lugar não. Porque você senta no lugar, você acha que sentou bem, aí vem alguém mais importante que você e o pessoal fala: sai daí, vai para lá e deixa o outro sentar aí. Você vai passar vergonha, não fica fazendo isso não. Na sequência, no verso 15, ele diz assim: ao ouvir isso, um dos que estava à mesa com Jesus lhe disse: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. E realmente, feliz será este. Verso 16, e Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um a apresentar desculpas, dizendo: acabei de comprar uma propriedade, preciso vê-la,
desculpe-me. Outro, acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las, por favor, desculpe-me. Ainda outro, acabo de me casar e por isso não posso ir. Semelhante àquele que pensou muito, não é? Eu tenho que enterrar meus pais, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquela outra coisa, não é? E então, verso 21, o servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres e os aleijados, os cegos e os mancos. E disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. E eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Existe um banquete celestial, que a Bíblia chama de bodas do Cordeiro, em que aqueles que agora se encontram em Cristo participarão. Quem são esses? Os justos. Sim, não da maneira como alguém talvez tenha pensado, mas aqueles a quem Cristo justificou, porque foram alcançados por Jesus. Jesus veio buscar pecadores. Pedro, meus irmãos, pecou, e nós ouvimos Jesus dizendo: por 3 vezes você vai me negar, viu? E ele peca, negando Jesus 3 vezes. Em seguida, ele é restaurado. Por 3 vezes Jesus fala com ele e diz: apacente as minhas ovelhas, Pedro. Ele é reintegrado, não só no colégio apostólico, mas na sua chamada, naquilo que Deus tem para a vida dele. E nunca mais Pedro pecou na sua vida. Bom, você deve saber, Paulo registrou, a gafe de Pedro, que ele se afastou dos gentios quando se aproximaram os irmãos israelitas. Ele estava lá comendo um churrasquinho de linguiça na boa, Aí quando viu os israelitas que não comem linguiça, falou: ai meu Deus do céu, deixa eu sair de perto. E Pedro é repreendido por Paulo. Jesus veio buscar pecadores, meus irmãos. E nessa noite, estamos aqui, celebrando ao Senhor, mais uma vez, em 19 anos que o Senhor nos concede oportunidade aqui, porque este lugar tem uma missão, que o Senhor entregou e confiou a todos nós como igreja, porque Ele veio buscar pecadores. No capítulo 21 de Apocalipse, eu vou pedir que você siga lá comigo. Desculpe, capítulo 19. Que bom que está pertinho, 19 do capítulo 19 de Apocalipse, no versículo 7, diz assim: regozijemo-nos e vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e sua noiva já se aprontou para vestir-se. Foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. Esse dia, meus irmãos, há de chegar, e Jesus então nos reunirá a todos nós, os que então foram estes que precisavam do médico e que precisamos do médico, o Senhor Jesus, para nos reunir como igreja naquele dia. Olhando para tudo isso, meus irmãos, existem 3 coisas que nós podemos notar. A primeira delas é que Jesus está acessível. Jesus não é uma pessoa, o Senhor não é aquele Deus que quando você então tem as suas demandas e vai falar com o Senhor, você encontra uma porta fechada, você encontra rejeição. Não. O Senhor Jesus está acessível. Acessível àquele leproso, acessível àquele centurião romano, acessível à sequência da leitura àquela mulher que tinha fluxo de sangue, acessível ao líder da sinagoga, a Jairo, que a sua filha estava doente e foi também curada. O Senhor ressuscita aquela moça. Tantas coisas e tantas pessoas, assim como todos nós, assim Pedro foi, assim você e eu somos pecadores e nós precisamos do Senhor.
e o Senhor está para todos nós acessível. Segunda coisa que nós observamos durante toda essa narrativa que vimos é que o Senhor ele tem poder e ele tem autoridade para todas as coisas, sobre tudo e sobre todos. O seu poder é sobre enfermidades, é sobre hostes e poderes espirituais, é sobre pessoas, é sobre natureza, e que de maneira pronta respondem ao seu chamado, respondem ao seu comando. E a terceira coisa que nós observamos é aquilo que o Senhor então diz àqueles fariseus. Ele nos ensina a ter misericórdia. Aprendam isso. Desejo misericórdia e não holocaustos. O Senhor demanda de mim e de você obediência. O Senhor demanda de mim e de você atenção à sua voz e ao seu comando, e não uma vida vazia que vem, quando vem, para prestar as suas homenagens ao Senhor, e ali manifestar como se estivesse louvando a Deus com as mãos sujas de um sangue que não representam o que está no coração, mas Deus nos chamou para sermos misericordiosos, obedientes a Ele. E assim como discípulos, porque sobre nós há o perdão do Senhor, nós todos também olhemos para as demais pessoas com o olhar do Senhor, um olhar de misericórdia, um olhar de compaixão, e semeemos a boa semente, a boa palavra. Alguém aqui pode pensar, mas caramba, rapaz, eu estou com a vida torta, eu isso, aquilo. Essa é a tua oportunidade de acertar a tua vida e caminhar com o Senhor. Assim como foi com Pedro, nos seus momentos em que ele tropeçou, o Senhor não só o perdoou, mas o restaurou ao seu chamado e conduziu como um dos grandes pilares da igreja. A Bíblia fala sobre o chamado de Mateus, e ao ouvir a voz do Senhor, a Bíblia diz que ele levantou-se e foi. Hoje o Senhor da mesma maneira te chama, meus irmãos. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus? Como cantamos o louvor no coral, deixamos tudo por ti. Esse é o chamamento de Deus para mim e para você. Para que nós sejamos discípulos, servos, seguidores, e que na palavra do Senhor, em nossa vida, encontre obediência. Por isso, meus irmãos, eu convido você, nessa noite, a fechar os teus olhos